Fala meu aluno, minha aluna do Knaps, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai começar um módulo novo no nosso curso de Biologia. E é um módulo muito importante, você já viu aí no título da aula que a gente vai falar do módulo de Ecologia. E por que eu estou dizendo para vocês que é um módulo muito importante? Porque ele vai ser a cereja do bolo no nosso curso de Biologia. A gente vai agregar conhecimentos dos diversos módulos que a gente tem nesse curso para fundamentar o nosso conhecimento em ecologia. Então, pense o seguinte, se a gente está falando de um módulo que vai ser abrangente, que vai falar de todos os outros módulos do curso de Biologia, você acha que ele cai bastante no vestibular? Você acha que ele cai bastante no Enem? Tem tudo para cair, não é? E se a gente for ver o que é o estudo em ecologia, o que a gente vai ver no módulo de ecologia, você vai observar que a gente vai estudar as relações entre os seres vivos. Então até agora a gente estudou os seres vivos de maneira individualizada. A gente pegou uma espécie e observou ela do ponto de vista morfológico, do ponto de vista fisiológico, do seu ponto de vista biológico. Agora, no módulo de ecologia, a gente vai ver como que essa espécie se relaciona com outras espécies, como que essa espécie se relaciona com os fatores não vivos do ambiente que ela ocupa. A gente vai ver as espécies de um modo coletivo. E nesse aspecto a gente vai ter muito estudo sobre o meio ambiente. E o meio ambiente você sabe que é um assunto que está na moda, né? Que assuntos de conservação do meio ambiente, a preocupação com o meio ambiente é uma coisa bastante recente, então ela está bastante na moda. E você sabe que assuntos na moda costumam cair muito no vestibular, então imagina aí. Ecologia abrange vários conhecimentos biológicos e ecologia é um assunto da moda. Logo, qual a chance disso cair no seu vestibular? Imagina. Eu garanto pra você, eu posso apostar com você que pelo menos uma questão de ecologia vai cair no Enem. Então é muito interessante estudar bastante esse módulo e assistir várias vezes as aulas que a gente vai colocar aqui. É um módulo bastante simples, é um módulo bastante curto, mas que provavelmente vai ser cobrado em alguma das suas provas. Então, vamos cair pra dentro? Se eu tô dizendo pra vocês, então, vamos que vamos. Se eu tô dizendo pra vocês que a gente vai estudar os organismos de uma forma coletiva, a gente precisa então entender como que a gente vai coletivizar esses organismos, né? Porque até agora a gente estava estudando os indivíduos, a gente pegava o organismo todo e dividia em sistema. Aí esses sistemas a gente dividia em órgãos. Aí esses órgãos a gente dividia em tecidos. Esses tecidos a gente dividia em células. As células a gente dividiu em organelas. A gente ia indo para agrupamentos cada vez menores. Agora, para a gente estudar a coletivização das espécies, a gente vai ter que ir agrupá-las, né, no ambiente. E então vale a gente ir discutindo então agora como que a gente vai fazer esses agrupamentos, por que caminho a gente vai seguir para agrupar essas espécies. Então vamos começar agrupando indivíduos de uma mesma espécie. Vamos juntar vários indivíduos de uma mesma espécie. Por exemplo, um agrupamento de seres humanos. A gente vai chamar esses agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie de populações. Então a gente pode ter uma população de seres humanos, uma população de cães, uma população de gatos, desde que todos esses indivíduos que compõem o grupo sejam de uma mesma espécie. Aí você vai olhar, professor, mas e se tiver indivíduos de espécies diferentes? A gente vai estar tratando então de pelo menos duas populações, não é? Vamos supor que na sua casa você tem a sua família, 3 cachorros e 2 gatos, certo? A gente tem então uma população de seres humanos, que é um agrupamento ali de indivíduos de uma mesma espécie. Uma população de cães, que é outro agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie. E uma população de gatos, que é outro agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie. Então a gente tem aí 3 populações vivendo em um mesmo ambiente, interagindo entre si. Esse agrupamento, então, de várias populações, a gente vai chamar de comunidade. Então, uma comunidade é um agrupamento de várias populações. Mas se a gente observar no ambiente, as comunidades não vivem sem a sua interação com o ambiente. E esse ambiente é composto tanto por organismos vivos, quanto por componentes não vivos. E aí a gente tem uma divisão importante. Os seres vivos de um ambiente é o que a gente vai chamar de componente biótico desse ambiente.
Em compensação, a parte não viva são os componentes ou fatores abióticos. E se a gente juntar a comunidade, que é o componente biótico desse agrupamento, desse ambiente, e os fatores abióticos, se a gente pegar então comunidade e fatores abióticos e juntar, agrupar tudo isso, a gente chega num ecossistema. E o ecossistema vai ser a base de estudos no nosso módulo de ecologia, tá? Então, no módulo de ecologia a gente vai estudar o quê? A interação entre os organismos entre si, que é basicamente a interação então entre os fatores bióticos do ecossistema, a interação entre organismos e o ambiente, ou seja, a interação entre a comunidade e os fatores abióticos, a interação entre a comunidade e os fatores abióticos, tanto no sentido de que os seres vivos interferem no ambiente, como o ambiente interfere nos seres vivos. Então a gente vai olhar para esse ecossistema e tentar entender como o ecossistema funciona. Tá certo? E em conjunto, todos os ecossistemas do planeta Terra formam o que a gente chama de biosfera. Tá bom? Agora, olhando para os ecossistemas, vendo como os organismos ocupam esse ecossistema, a gente vai ter dois conceitos importantes que a gente costuma confundir bastante, mas que são muito distintos e é muito importante a gente ter em mente essa diferença. Que são os conceitos de habitat e de nicho ecológico. Então, quando a gente olha para um organismo, vamos imaginar uma espécie ocupando um ambiente, tá? O lugar que essa espécie ocupa, que eu vou chamar aqui de um retrato estático do ambiente que essa espécie ocupa, é o que a gente chama de habitat. Em compensação, o nicho ecológico é um retrato dinâmico do ambiente e das funções que essa espécie vai ocupar nesse ambiente. Essa definição do conceito de nicho ecológico ela é muito controversa, os biólogos brigam muito por causa dessa definição, mas eu gosto de definir dessa forma. O habitat é um retrato estático do ambiente, enquanto o nicho ecológico é um retrato dinâmico desse ambiente e das relações da espécie com esse ambiente. Imagina o seguinte, você tem uma espécie que vive num ambiente terrestre úmido de regiões tropicais. Quando eu estou dizendo para você um ambiente terrestre úmido de regiões tropicais, é uma fotografia do lugar onde esse organismo vive. Ou seja, eu não estou considerando as alterações provocadas por esse organismo no ambiente, nem as alterações que esse ambiente provoca no organismo. Basicamente eu estou dizendo, é um ambiente terrestre úmido de regiões tropicais. Agora, se eu disser para você que essa espécie, dentro desse ambiente terrestre úmido de regiões tropicais, se alimenta de pequenos vegetais e que os seus excrementos funcionam como adubo para plantas de maior porte e ele é caçado por consumidores secundários, eu estou dizendo para você o quê? Como esse organismo vive dentro desse ambiente. Eu estou fazendo um retrato dinâmico das funções desse organismo dentro do ecossistema. Percebe? O habitat, então, é um retrato estático, enquanto o nicho ecológico é um retrato dinâmico. É muito importante saber diferenciar essas coisas. Muitas vezes o vestibular vai te dar um texto com descrições de habitat e nicho ecológico e vai te perguntar o que é cada uma dessas coisas. É muito importante a gente saber, tanto para responder questões propriamente, mas para a gente entender o ecossistema como um todo e para a gente então entender a ecologia, a gente tem que entender essas diferenças entre habitat e nicho ecológico. Além de saber agrupar os seres, como a gente falou anteriormente, tá certo? Bom, por essa aula é só, é uma aula introdutória, tá? A gente vai aprofundar mais pra frente, aí nas próximas aulas a gente vai entrar mesmo nas relações ecológicas, nas relações biológicas entre as diferentes espécies, tá bom? A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá! Ah, só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço!